No ar, Pode no Altar. Casamentos, bodas, celebração, entrevistas, dicas, curiosidades e tendências. Pode no Altar. Apresentação: Marlene de Paula e Carlinhos Paes. Pode no Altar. Olá, está no ar o nosso Pode no Altar, tudo sobre o universo de casamentos. Você confere aqui. E olha, se você ainda não fez a sua inscrição, faça a inscrição, curta, compartilhe com seus amigos, muitos assuntos interessantes. Já trouxemos aqui vários profissionais de várias áreas, não é, Marlene? É isso mesmo. Se você está gostando do nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com seus amigos, de cutucar o sininho, que a gente vai trazer assuntos muito interessantes para vocês aqui. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal, que é algo para deixar a sua cerimônia muito mais aconchegante, muito mais emocionante, que é a música ao vivo. E para isso, hoje nós trouxemos aqui o Rafael Tavares. Seja bem-vindo, Rafael. E o que a gente queria começar, você falando um pouquinho como que você se envolveu com a música, como que surgiu o teu interesse pela música, até você se tornar um profissional nessa área. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre música, né? É um tema tão importante, né? Principalmente de casamentos, né? As pessoas, elas sempre enxergam a música, às vezes, como um segundo plano, mas na verdade é o primeiro, né? Bom, o meu início na música, né? Ele se deu muito antes até de eu me entender por gente, né? Meu bisavô já era músico, né? Era saxofonista, era maestro, então todos os meus tios são músicos, meu pai, minha mãe. E aí, desde muito pequenininho, assim, eu via um tio meu, que é irmão do meu pai, meu tio Eliel, ele toca violino, né, até hoje. E aí eu via ele tocando, né, na época era só pela igreja, só, né, ninguém na minha família seguiu a linha profissional, né. Então era ali durante os cultos ali, né, acompanhava, sentava do lado ali, via ele tocando. E aí eu sempre falava, né, para meus pais que queria tocar violino. E aí eu levava umas varetinhas pequenininhas, assim, ficava fingindo que estava tocando violino. E aí, com 4 anos de idade, minha mãe estava começando a estudar música também, e aí eu fui o primeiro aluno dela, né, o professor dela falou assim: "Ó, começa a ensinar seu filho que você aprende 2 vezes, né". E aí ela começou a me ensinar, e aí comecei com piano primeiro, né, e depois com 9 anos foi quando eu pedi um violino de presente de aniversário, e aí entrei no violino e não saí nunca mais, né. Tô até hoje. De 9 anos, aí tem mais de 9 anos, É. pelo carrinho. Foi engraçado essa história desse presente, né, que a gente estava numa viagem para o Paraná. E lá ainda tem ainda, mas antigamente era mais forte, né. Tinha quando você ia pelas estradas, tinha uma galera vendendo uns caminhões de madeira, uns carrinhos grandes, assim, sabe. E eu era doido pra ter uma carreta daquela. E meu pai achou que eu ia pedir aquilo, né. E aí chega na hora e fala: "Ah, o que você quer ganhar?", já esperando que eu fosse falar o caminhão. Eu falei: "Não, eu quero o violino". Eu falei: "Ué, mas como assim violino, né?". E aí, enfim, aí ganhei o violino e estamos aí até hoje, né. E você fez conservatório também, não é? Para aperfeiçoar. Fiz. Então, nessa viagem para o Paraná, na volta, a gente parou em São Paulo já, porque na época aqui não existia, né, não tinha projeto social, não tinha oficina, não tinha professor, não tinha nada, né, era só o pessoal que tocava pelas igrejas mesmo e só. E aí na volta a gente parou em São Paulo, que a gente conhecia um professor, né, que era amigo nosso, da nossa família, e aí, né, antes mesmo da gente chegar em casa, já estava matriculado já para fazer aula. Então, e aí, assim, minha mãe na época, né, meus pais batalharam muito, assim, pra poder me dar essa educação musical, né. Então minha mãe na época, a gente nunca foi de ter grana, dinheiro, nada assim, então minha mãe fazia faxina nas casas de temporada na Costa Sul de São Sebastião pra ter o dinheiro pra me levar pra São Paulo pra fazer aula e pagar conservatório, pagar o professor e tudo mais, os custos de viagem. Então durante muitos anos, assim, foi esse processo, né. Então eu estudava em São Paulo, fazia conservatório lá, ia às vezes uma vez por semana quando dava, às vezes quando a grana estava curta, ia uma vez por mês, a cada 15 dias, às vezes não ia, então ficava nessa. Então minhas aulas tinham que ser muito flexíveis, né, por conta de distância e questão financeira também. E aí até que chegou uma época, assim, que meu pai teve uma loja e a loja acabou falindo, né, enfim, não deu certo.
e a gente passou um momento bem crítico, assim, financeiramente, né? E aí, nesse período, esse meu professor que dava aula pra mim lá, pelo conservatório, ele falou pra minha mãe assim, ó, eu quero passar uns dias aí na praia, você não quer trocar comigo? Você me dá hospedagem e eu dou aula pro Rafael. Eu falei, pode vir. E aí foi durante muitos anos, né? Então, durante 9 anos, assim, que é o período completo de estudo, né, pro violino, foi assim, né? Então, metade ia para São Paulo, outra metade o professor vinha, passava as férias e ficava nesse, né, fazendo essa troca aí, e assim, e aí funcionou e tô aí até hoje. E aí, assim, como que você começou no universo de casamentos? Alguém chamou de repente, e aí você se empolgou com a área, como que foi? Essa parte de casamentos em si, né, justamente nesse período que a gente estava numa dificuldade financeira ali, né, eu já estava já tocando alguma coisa já, né, e aí o professor falou para meus pais, né, falou assim: "Ó, você não quer colocar ele pra tocar em eventos, né, porque ele vai ter uma grana, tal, ajuda na renda Ajudar familiar, você tal". também, né? E aí foi quando eu comecei, meio que sem querer, assim. É uma coisa que eu já queria, né, eu já sempre falei para meus pais que eu queria ser músico profissional, mas não sabia quando ia começar de fato, né. E aí aconteceu esse episódio, e aí durante muitos anos ali, né, durante um tempo ali, o dinheiro que eu ganhava com a música, os cachês, pagava a conta de luz, conta de água, o mercado, enfim, ajudava meu pai a colocar gasolina no carro. Então foram um processo assim. E aí foi começando e estamos aí. Aí você falou dessa origem, né, dessa origem que foi, assim, bastante desafiadora para você, né, em função das dificuldades que haviam nessa questão financeira. E daí essa sua ligação com alguns projetos que até gostaria que, né, já no Tem uns início você projetos falasse um legais pouquinho. aí, né? Sim, sim. Essa questão dos projetos, né? Em 2010 eu tive um convite pela Prefeitura de São Sebastião para a gente montar uma orquestra de câmara lá. E a orquestra de câmara é uma camerata, uma orquestra menor, né? E aí eu comecei lá o projeto com eles lá. E a partir desse projeto foi onde surgiu tantos outros projetos que hoje eu tenho, né? Hoje eu já estou no meu quarto projeto de camerata, já passaram mais de 300 alunos, né, por esses projetos. E alguns deles se tornaram músicos profissionais, né? Como é um exemplo que eu gosto de citar, que tá na minha equipe hoje, que é o Wendel, que é o Gustavo, né? Alguns alunos, assim, que começaram do absoluto zero mesmo ali no projeto social e hoje vive exclusivamente de música, né? Tanto como professores quanto músicos profissionais. E aí, né, aí teve a Camerata Difusa, que foi o primeiro projeto, depois tive outro projeto em parceria com o maestro João Carlos Martins, né, lá na Costa Sul de São Sebastião. Depois eu tive um outro projeto que foi a Orquestra Jovem de Cordas, foi patrocinado pela Petrobras, na época um projeto muito legal, muito bonito. E atualmente, em 2021, fui convidado pela Prefeitura de Ilhabela para ser maestro lá, né, pra gente montar também uma camerata, né. E aí, 2021 para cá, agora só tô com o projeto de Ilhabela. E aí, o ano passado, surgiu a ideia de a gente montar um projeto dentro da Especial Noivas para a gente trazer esses alunos que se destacam para eles começarem a trabalhar com música. Então, é onde surgiu o projeto que Tá. a gente chama de músico aprendiz, né? E até sobre isso, né, tem você e aí entrou o Especial Noivas, né, você Uhum. citou o Especial Noivas. O Especial Noivas é um grupo de músicos que se uniu, para desenvolver trabalho juntos. Então eu queria que você explicasse, né, sobre o Especial Noivas. A Especial Noivas, ela surgiu meio que sem querer, assim, né? Porque eu comecei sozinho, era só um violino e um playback. E aí fiquei ali durante muitos anos, ali uns 10 anos, ou 9, 10 anos mais ou menos, fazendo isso sozinho. E aí, 2011 para 2012, mais ou menos, eu comecei a perceber que os playbacks não estavam mais dando conta, porque as pessoas já estavam começando a pedir músicas diferentes e tal, e é um negócio caro, né, de você mandar fazer, de você montar e tudo mais, e na época ainda não era tão fácil de se encontrar assim, YouTube, internet. E aí, até pela flexibilidade também de você tocar a música ao vivo, né? Eu comecei a perceber, falei, putz, o playback tá me engessando demais, né? Preciso entregar uma experiência melhor, né, pros noivos. Já era bem conhecido na época já. E aí eu convidei um amigo meu, que ele tava estudando teclado ainda, começando ali, né, tocar algumas músicas e tal. Falei, meu, você quer fazer um casamento comigo? Ah, mas eu não sei tocar nada. Eu falei, não, vamos lá que eu te ensino. E aí começou. E aí, né, uma noiva pediu um piano, a outra um violoncelo. E aí, quando foi ver, eu tava com uma equipe grande, né? Hoje a gente conta aí com mais de 120 profissionais na minha equipe, né, de músicos. Tanto parte técnica, a gente tem estúdio também. Enfim, tudo que é relacionado ao universo musical e para casamento, as pessoas noivas hoje conseguem atender, né? Dentro desse projeto Especial Noivas, eu pude testemunhar a estreia de um desses garotos que vocês levaram para um casamento em Ilhabela. Acho que foi do Ciclube, Uhum. que foi levado um garoto, né? Que estreou lá naquele casamento. Isso é muito bacana, né? Que você acaba abrindo um horizonte lá para esses jovens. Sim, sim. Lá foi o Hiro. Realmente, foi a primeira. Primeiro.
A gente já tinha feito isso antes, mas nada documentado, né? Então, o lançamento mesmo do projeto, Músico Aprendiz e tal, foi com ele. E é um aluno lá de Ilhabela, assim, um moleque super talentoso, um menino, assim, que pega muito rápido as coisas, sabe? E aí, coisa de uma semana, assim, ele preparou todas as músicas sozinho, assim, eu dei só uns toques, ó, faz assim, faz assado, e o moleque foi, tocou, você viu, né, você tava lá. E aí, agora a gente tem a Lud também, que veio pelo projeto, já tá fazendo casamento sozinha, né, porque o músico aprendiz, ele funciona assim, né? Deixa eu perguntar, É, conta pra gente como que é esse músico aprendiz. ele funciona assim, né? A gente, quando fecha o contrato com os noivos, a gente fala sobre o projeto, né? Mas assim, não são todos os projetos que a gente inclui os alunos, né? Porque tem projeto que não dá, tem projeto que dá, tal. Então, quando dá, a gente inclui esses alunos e a gente avisa os noivos, né? Fala, ó, eu vou te dar de presente um músico a mais, que é um músico aprendiz, assim, assado, tá? Explica o projeto, né? E esse músico aprendiz, ele não tem custo nenhum para os noivos. Então, ele é custeado pela gente, a gente paga um cachê para esse aluno, ele não toca de graça, né? Uhum. Paga um cachê para ele como se fosse um músico normal mesmo, profissional. E a gente prepara ele para aquele casamento específico, né? E aí, assim, os noivos, né, às vezes aceitam, na grande maioria aceita, né? Mas ele pode não aceitar, né? Ah, não quero. Tem medo de Às vezes tem medo de errar, medo alguma de coisa fazer assim, alguma e coisa tá tudo assim. certo, né? Então, assim, a gente prepara esse aluno e ele só vai quando eu tô junto. Então, eu não mando ele quando são casamentos que eu não estou, porque a gente faz muitas datas com 3, 4 casamentos ao mesmo tempo, né? Então, não dá pra eu estar nos 4 ao mesmo tempo. Então, aqueles casamentos que eu vou estar, aí eu coloco esse músico aprendiz. Mas esse projeto em si é uma escola de música? É isso? Não, o projeto Músico Aprendiz da Especial Noivas, ele traz alunos, né, que estudam música, independente seja violino ou não, qualquer instrumento, né, que se encaixe dentro do universo de casamento. E a gente dá essa oportunidade para ele iniciar ali, para ele aprender como se tornar um músico profissional, né? Então ele aprende a se portar no evento, a como preparar um repertório, quais são as músicas mais pedidas, como que toca, enfim, né? Faz ali, tem também a parte de trabalho em equipe, né? Porque é o mais importante, na Sim. verdade. Ele é um músico de alta performance, vamos dizer assim. Então, assim, a gente treina esse aluno para ele se tornar um músico profissional. Que nem eu citei a Lud, né? A Lud, ela começou assim com a gente, ela fez ali uns 2, 3 casamentos, a menina também talentosíssima, assim, já dá aula e tudo. Ela fez acho que uns 2 ou 3 casamentos só comigo, e aí eu vi que ela mandava bem pra caramba, eu falei, ó, o próximo casamento só vai ser sozinha. E ela aceitou o desafio e foi e tá fazendo, assim, tá indo muito bem, a galera tá gostando demais, tanto os noivos quanto os músicos também que tocam junto, né? Porque os músicos, né, que a gente trabalha, são músicos, assim, que tem uma experiência muito, muito grande, né? São músicos de 10, 20, tem músicos de 30 anos de carreira, tem músicos que tem mais tempo de carreira que eu tenho de vida até, né? Então, então é importante ter músicos ali enfim, que façam um trabalho profissional, né? E aí essa menina que é a Lud, ela tá fazendo isso muitíssimo bem, né? E aí tem alguns já que já estão encaminhando, que é o caso do Hiro, que foi o que o Carlinhos viu, tem o Luan, tem a Lorena, enfim, acho que hoje já tá com uns 8, 10 alunos já que estão começando a fazer os casamentos com a gente, né? Inclusive na feira do Casar em Caraguá, aquela orquestra que tocou no domingo, metade daquela orquestra são os alunos aprendizes. Excepcional. Então. Maravilhosos. Todo mundo ficou de Legal, né? queixo caído ali com vocês, né? Então, eu entendi. Então, não é que vocês ensinam a tocar o instrumento. Não. Vocês pegam quem já toca, Sim, quem tá aprendendo, sim, e prepara para o universo exatamente. de eventos. Aí como lá na ilha, né, eu tenho esse projeto que é a Camerata de Ilhabela, que eu sou maestro, então sim, fica muito fácil, né, para eu conhecer quem são esses alunos, né? Então os alunos estão se destacando, eu já vou convidando. Mas pode vir de qualquer projeto, né? Tá. Seja se tiver em São Sebastião, Batuba, Caraguá, onde tiver, né? Ou aluno que nem faz parte de projeto nenhum, mas que às vezes toca na igreja, alguma coisa assim, né? Até aconteceu a gente conheceu um menino, faz uns 15 dias, um casamento em Boiçucanga. O menino canta assim, nossa, uma voz, ele tem uma voz tenor, né? O cara canta demais, assim. A noiva falou que era um convidado dela que ia cantar, a gente sempre imagina, deve ser um parente, alguma coisa que canta ali mais ou menos, né? Cara, o menino assim, uma voz maravilhosa, assim. Eu falei, caramba, cara, você canta já em casamento? Não, primeira vez. Eu falei, como assim primeira vez? Cantando desse jeito? Aí já convidei ele também, inclusive falei com o pai dele agora ontem, antes de ontem, né? Já vamos tentar já encaixar alguma data pra trazer ele também. Então, assim, às vezes acontece, né? Da gente estar num casamento, igual o próprio domingo agora da Andressa, né? A menininha, a sobrinha dela, Manuela, 8 anos de idade, com uma voz também lindíssima, assim, cantando afinadinho, né? Então, assim, são esses talentos que a gente tem que trazer, né, pro nosso universo, pra eles assim, se sentirem motivados a continuar, né? É um busca-talento, né? Sim, exatamente. Rafael, vocês tocam em vários tipos de casamento, seja Uhum. casamento aberto, local fechado. Qual
que é, assim, a diferença de você fazer um casamento na praia, que é ao ar livre, e você fazer num lugar mais fechado, ou tocar dentro de uma igreja, num salão de festa? É, O que impacta para o vocês? casamento, quando é num lugar fechado, ele costuma ser mais fácil, né? Porque os desafios são quase zero, né? Porque tem um lugar fechado, não tem influência de vento, de barulho, de nada, né? Então fica bem mais simples. Quando é casamento em lugar aberto, né? A gente tem alguns desafios ali, por exemplo, praia, principalmente. Tem ventos, às vezes tem chuva, garoa, você tem barulho demais, né? Então, assim, são N fatores ali que influenciam, né, no nosso som, né? Então, assim, tudo isso a gente precisa estar preparado, né? Então, geralmente, casamentos abertos, eu sempre indico, eu recomendo, formações um pouco maiores, por questão de sonoridade e tudo mais, né? E também, né, a parte técnica. A parte técnica precisa ser uma parte técnica extremamente profissional. Pra você ter ideia, tem microfones que o mar influencia, microfone sem fio, principalmente, que o mar influencia no sinal do microfone. Nós já fomos fazer casamento uma vez que tava uma chiadeira e não saía de jeito nenhum. O técnico feito doido lá tentando descobrir o que era que tá acontecendo. Enfim, rolou o casamento lá com aquela chiadeira lá. Assim, rolou de boa, mas aquela chiadeira não tem nem como, né? E aí depois nós fomos descobrir que era o bendito do mar que tava fazendo isso. Tinha que colocar numa outra frequência, assim, assado lá, que daí parava o negócio. Então, assim, são coisas técnicas, assim, que precisam ter uma equipe profissional, né? Hoje, na nossa equipe, por exemplo, eu tenho um técnico que ele acompanha a gente só para cuidar da parte de som. Então, os músicos vão só para tocar e ele vai só para montar som. Até em relação a isso, né, eu sei que, por exemplo, o violão, porque eu conheço algumas pessoas que tocam violão, que a temperatura influencia na questão da afinação do violão e tal, Sim. ambiente com ar-condicionado. Tem isso, o violino também é muito sensível nisso. Mais. Né? Tanto violino, violoncelo, instrumentos de cordas ali, por ser madeira, então é extremamente sensível a calor e a frio. Né? Mas mais ainda com calor, né? O calor, até teve um casamento que nós fomos fazer lá no Pier 151, lá em Ilhabela. E o Pier 151 tem a parte do deck ali, né? Que tem a tenda e tal, que quando esquenta ali, vira um forno aquele negócio, né? É transparente. Então. E tem a parte de dentro que tem o ar-condicionado. E aí a gente tava lá fazendo um casamento e o violino e o violoncelo começou a desafinar tudo, assim, ó. Desafinava, dava 2, 3 notas, pá, já desafinava tudo. E aí falei com a assessora, falou, não tem jeito, ou a gente fica pro lado de dentro, que tem ar-condicionado, ou a gente não vai conseguir tocar. Aí ficou o pianista pro lado de fora, passando calor, e eu com o violoncelo pro lado de dentro, com ar-condicionado. Aí estabilizou, né, porque daí você tem ali uma temperatura, né, no ambiente, e aí rola de boa. Mas Vocês fazem visita técnica também ou não? Vocês procuram. Tá, vocês fazem, né? faz. Tá, mas, por exemplo, pessoa de outra localidade, vocês procuram ter informações sobre o ambiente justamente a gente faz por causa visita disso, né? técnica quando são ambientes que a gente não conhece ainda, né? Aqui no litoral a gente já tocou em praticamente quase todos, né? Então, às vezes é um lugar que a gente nunca foi, ou que a gente novo, às vezes a gente não conhece, a gente vai e faz a visita técnica. Mas uma vez já é suficiente pra gente entender como é que funciona ali a logística, né? Tem espaço, por exemplo, que não pode ter volume muito alto por conta de vizinho, então a gente já sabe que tem que ter um volume menor, né? Tem espaço que tem horário pra você entrar, pra você sair, enfim, tem uma série de regras aí, né? Então, geralmente a gente faz uma visita ali a primeira vez para conhecer como é que é o ambiente e já é suficiente, né? E dependendo dessa visita, é o tipo de equipamento Sim, que você vai levar, é. é o tipo de estrutura que você vai pedir. A parte de estrutura a gente já consegue determinar pelo número de convidados. Então, às vezes, se for poucos convidados, às vezes aqueles micro weddings, né? Então, por exemplo, igual agora, nós vamos fazer um casamento que são 20 convidados, contando com os noivos, né? São 20 pessoas, né? Então, assim, não há necessidade de você levar uma aparelhagem gigantesca com 15 músicos tocando o negócio, a não ser que o noivo queira mesmo, né? É meu sonho ter lá um monte de música. Então tá bom, a gente vai fazer. Mas a gente sempre recomenda, pro seu casamento, pra sua cerimônia, 1, 2 músicos no máximo já é o suficiente, já vai suprir. Um equipamento mais básico ali, não há necessidade de trazer coisa muito grande. Já para casamentos maiores, acima de 50, 80, 100 convidados, aí já precisa de uma estrutura um pouco mais robusta, né? Então a gente indica, a gente recomenda no mínimo 3 músicos, né? De 3 para mais, equipamento assim, assado, né? E aí a gente sempre recomenda isso, né? Até os noivos, teve um noivo até que falou pra mim assim, falou, nossa, mas você tá me indicando 2 músicos só, tava na minha cabeça pra fechar com 4, 5, você não quer ganhar dinheiro não? Eu falei, não, quero, mas eu quero te entregar uma experiência que seja marcante pra você. Com 5 músicos vai ficar legal? Vai ficar, mas você vai ter mais músico que convidado, o casamento dele tinha acho que 12 pessoas. A não ser que você queira mesmo, assim, mas eu coloco pra você, não tem problema, mas o recomendado pra você, pro seu tipo de evento, é no máximo, né, um ali, 2 músicos no máximo.
Ele, pô, que legal, pô, bacana, pô, os outros orçamentos que eu recebi, os caras enfiavam um monte de música lá, quanto mais eu falava, mais os caras colocavam. A gente tá focado em realizar sonhos e em fornecer pra você, né, uma experiência que você vai lembrar pro resto da sua vida positiva. Sim. E não que você vai lembrar pro resto da vida negativa, né? Putz, olha, eu contratei um monte de música e foi ruim, né? E qual foi o casamento que teve o maior número de profissionais envolvidos, assim, você lembra de algum ou de alguns? Nós já fizemos alguns. O que teve mais pessoas envolvidas foi um que teve 40 profissionais. 40? 40. E Então, nesse caso, por exemplo, né, então, o noivo se responsabiliza no contrato que consta, a questão dos músicos, né, os instrumentos, tudo, e também a questão de equipamento. Como é que fica? Você tem parceria com alguma empresa, assim, dessa área ou como que não, funciona isso? a gente tem tudo, né? Então, assim, como eu falei, né? Hoje a gente conta com uma equipe tanto de músicos, hoje tem, somando todo mundo, né? Dá mais de 100 e poucas pessoas, 120 profissionais. Então, tanto a parte de músicos quanto a parte técnica. Então, hoje a gente tem um diretor de áudio, né? Que é o NL. Então, a gente tem estúdio, enfim, a gente tem equipamento para atender um casamento para 2.000 pessoas, se quiser. Né? Então, tanto equipamento para cerimônia, equipamento de palco, banda, enfim, o que você quiser ali de equipamentos a gente consegue fornecer. Então, quando a gente manda o orçamento, que a gente fecha contrato, né, já tá tudo incluso já. Então vai o técnico junto, tem auxiliar técnico, tem hold, aí tem a parte de equipamento, tem microfone sem fio pro celebrante também já incluso, né? Então os noivos não precisam se preocupar com nada relacionado a isso. A não ser que ele contrate a gente só para cerimônia, que acontece muito, né? Contratar a inspeção noiva só para fazer a cerimônia, e aí no outro local ele quer colocar uma banda, alguma coisa assim, e ele contrata por fora essa banda. Aí essa parte de equipamentos fica com essa outra galera. Né? Mas se também já aconteceu dele contratar só o equipamento. Falar, não quero os músicos, quero só o equipamento, já tem os músicos. A gente também fornece. Aí vocês têm condições, por exemplo, trazer um piano, por exemplo? Sim. Piano de cauda, harpa, né? Poxa, uma vez eu levei um piano de caudas em Maresias, num feriado prolongado, um piano enorme. O noivo queria um piano de cauda branco. Não foi o que nós fizemos juntos? Será? Eu não lembro. Não, o que nós fizemos Foi final do ano? foi em dezembro. Acho que foi acho que é Rebeca o nome da noiva. Não era isso? Não lembro. Não era? Mas eu lembro que a gente fez um também, foi muito bonito. Foi lá no Arundela, da noiva que entrou louvando. Sim, Eita, lembro. Aquele casamento foi maravilhoso. Então, a gente fez um em Maresias, eu lembro agora, acho que foi no final da pandemia, 2022 ou 21, não lembro agora. Que foi mais ou menos em dezembro também, numa casa que tinha no canto direito, assim, de Maresias, não lembro o nome daquela Eu casa. fiz uma com você que tinha, acho que se não me engano, é um músico de São Sebastião que tocou o Isso, foi o piano, Nélio, que teve que trazer, inclusive, um afinador Sim, tem que trazer de afinador. piano. Então, como funciona isso? Tem que vir um afinador junto com o piano? Quando é o piano acústico, né, o piano mesmo, né, o tradicional ali, que é com corda e tal, então precisa vir um afinador, porque o piano, se ele tivesse, vamos supor que essa mesa fosse o piano, a gente vai carregar esse piano para colocar ali, no outro cômodo, já tem que afinar tudo de novo. Né? Então ele desafina tudo. Se você mexer, né? Porque a madeira acaba, né? Enfim. Eu lembro que a gente tendo teve que esperar um pouquinho aí até isso acontecer, um piano de verdade. E aí precisa ir o afinador para poder afinar. E aí leva ali pelo menos uma horinha ali afinando, né? Vai ter que afinar tudo, conferir todas as cordas e tal, para depois tocar, né? E quantos casamentos você consegue atender, assim, no final de semana? Hoje a gente tem capacidade. Hoje a gente tem capacidade de atender ao mesmo tempo até 5 casamentos, com qualquer formação que você quiser. Né? Agora, se todos os 5 for formações muito grandes, aí já complica um pouquinho. Mas com as formações que a gente atende hoje, a gente consegue fazer até 5 simultâneos. E acontece sempre. E você tem ideia de quantos casamentos vocês já fizeram? No último censo, né, que nós fizemos no início do ano, tinha passado de 2.500 já. 2.500, bastante. Em quanto tempo? 23 anos. 3 anos. Agora falando um pouquinho de música do casamento. Como que você interfere nas músicas com o casal quando eles vão te contratar para fazer a cerimônia? Você conversa com eles sobre a música, você dá dicas, essa aqui é legal, não é qualquer música dá para tocar? Sim, inclusive a gente vai fazer um casamento agora no sábado, que é um repertório assim que a gente nunca viu na vida, assim, um repertório. Né? Os noivos, eles fazem parte daquela comunidade do Santo Daimo, né? Santo Daime, eu acho, né, que fala. E aí eles querem que todas as músicas sejam o hino deles. E eu nunca ouvi na minha vida aqueles hinos, né? E aí a hora que a assessora mandou, eu falei, meu Deus, como é que nós vamos tocar isso aqui, né?
Aí mandei pra equipe e falei, ó, galera, vamos ter que tocar isso aí, se vira aí. Como que É, funciona quando é isso? Vocês têm um tempo? Vocês pedem um tempo? Até sim, fazendo sim, um é. parênteses dentro dessa sua pergunta, há um tempo atrás fui fazer um casamento, acho que foi em Ubatuba, né? E aí fui contratado um violinista. E o que aconteceu? Ao que parece, depois os noivos falaram que, mas ele não veio, não veio. Mas o que parece, depois eu fiquei sabendo que os noivos tinham um prazo para mandar para ele de uma semana de antecedência, pelo menos, Hum, para ele estudar as músicas. uhum. E aí, como os noivos não mandaram, ele acabou desistindo, acabou rompendo o contrato em função disso, né? Caramba. Tem essa questão de tempo que vocês estabelecem quando, por exemplo, nesse Sim. caso, são músicas desconhecidas? Tem. A gente pede pelo menos até 60 dias antes, né? 60 É, dias? 60 dias antes. Quando o contrato permite, né? Porque às vezes a pessoa contrata hoje pra Um mês tocar depois, né? daqui 15 dias, aí não tem como, né? Mas de 30 a 60 dias é o período ideal ali. Agora, essa noiva, por exemplo, vai ser sábado o casamento. Ela mandou semana passada. Então, assim, 15 dias só de espaço, né? Assim, a gente faz o possível pra atender, né? Em 23 anos, não lembro uma vez que eu cancelei nenhum contrato por conta de repertório, né? Inclusive, até teve uma vez que eu fechei o contrato acho que foi numa segunda-feira à noite pra tocar na terça de manhã. Então, assim, nem 24 horas de distância e a gente faz, não tem problema. Né? Como assim, a gente vive isso a vida inteira, né? São Você 23 anos conhece de fazendo isso. partitura Sim, também, né? sim, Então é. tem. Então, assim, quando é música que a gente não conhece, a gente vai atrás de partitura, ouve a música, né? E a gente ouve a música 2, 3 vezes já é suficiente para poder entender a música e já consegue tocar, né? Nós já fizemos, vixe, repertório de tudo quanto é tipo que você imaginar, assim. Uma vez um noivo pediu o repertório alemão, umas músicas alemãs que a gente também nem conhecia, as músicas tradicionais alemãs. Falei, meu Deus do céu, por que eles vão tocar isso? Eu falo isso porque às É, vezes tem músicas que falam assim, isso aqui eu não toco. Isso aqui é melhor soltar playlist, não, não, a gente sabe? toca tudo, né? E aí os noivos ficam frustrados, né? Uhum, Poxa, eu contratei músicos pra ver a sim, cerimônia, e aí no meio tem que colocar um DJ não, não, soltando não, playlist, né? Inclusive até quando noivos pedem. Fala assim, às vezes, a música de saída vai ter o DJ. Fala, mas por que você vai pôr o DJ? Ah, não, porque tem a batida, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, não, mas a gente consegue fazer no ao vivo. Você já vai estar com os músicos lá, não tem por que você colocar um DJ no negócio. Deixa o DJ pra depois, né? Esse final de semana, o É. casamento que a gente fez, o noivo, a introdução foi o hino do Corinthians, né? É. Então, assim, a gente procura fazer o mais ao vivo possível, né? E aí você perguntou sobre o processo de como é que começa a preparação, né? Se a gente influencia, né, o repertório, né? Sim. Tem noivos que já vêm com o repertório pronto. Fala, eu já escolhi as músicas, a música é essa. É Aí a isso que gente eu olha lá, tá tudo bonitinho, beleza. Tem noivos que vêm pronto, mas as músicas às vezes estão em lugares que não faz sentido, né? Por exemplo, uma música que combinaria muito pra saída tá na entrada das alianças, sabe? Músicas muito, muito agitadas, Sim. assim. Aí a gente sugere, fala, ó, a gente faz uma reunião, né, de alinhamento, fala, ó, essa música acho que fica melhor nesse momento, aqui, essa. E a gente prepara isso junto. E tem noivo que vem zerado, não sabe nada. Fala, não faço a menor ideia, não tenho música preferida, põe o que você quiser aí, né? E aí a gente trabalha junto com eles, né? Aí tem que fazer perguntas, qual a música? Você tem alguma música especial? O que você ouve mais? A gente vai entendendo o universo musical, né, deles, e a gente vai colocando sugestões ali que fazem sentido com a história deles. Porque o repertório da cerimônia, ele precisa contar uma história. É como se cada música fosse um capítulo ali, né? Então não é só colocar a música de qualquer jeito ali. As músicas precisam fazer um sentido, precisa contar essa história. Então a gente se preocupa muito com isso, né? Então precisa ter um começo, um meio e fim. Então as músicas começam ali mais tranquilas, né, Mais emoção, mais né? emocionantes e vai partindo para uma crescente, né? Até que a saída ali, que é o momento final ali, para entrar no momento de festa, enfim. Então o casamento ele começa calmo, aí ele vai evoluindo, 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 até chegar no final, que é a festa, que é o DJ, que é a banda. Né? A gente tem que começar nisso já com a cerimônia, né? Então, tá, a cerimônia é o momento mais importante, né? Sim. Então, se a gente deixar um repertório de qualquer maneira ali, né? Às vezes ou deixa de fazer sentido pros noivos, ou você deixa de contar aquela história, né? De uma maneira que fique E bacana, né? esses instrumentos mais clássicos, né, o violino, o violoncelo, qualquer ritmo cabe, qualquer ritmo dá para tocar ou não? Por exemplo, Ah, ixi. tem noivo que, eu gosto de samba, eu gosto de pagode, tem jeito de adaptar, como Sim, que sim, tem tem. tudo isso? Teve um casamento que nós fizemos agora, no começo do ano, lá no Casamira, lá em Paúba, né? E os noivos, eles contrataram violino e piano para fazer um repertório 100% bossa nova. Então, assim, imagina, bossa nova, que é violão e voz ali, né? Aquela coisa, como é que Sim. você faz com violino e piano? E fica lindíssimo, fica maravilhoso, assim, dá pra fazer de tudo. Nós já fizemos rock and roll, já fizemos. Teve um casamento que nós fizemos Charlie Brown Jr.,
com o violino, piano e o violoncelo. A noiva, ela, eu não sei, ela tem alguma história com essa música, né? Eu não lembro o nome da música agora. Era Charlie Brown Jr. É uma música, assim, que por ser meio rap, assim, então é meio reto, né? Não tem muita melodia, né? Não é aquela coisa que você consegue passear muito. O cara meio que quase que ele fala na música, né? Então, eu falei, meu, como é que eu vou transmitir isso pro violino agora? E aí tinha só um trechinho que é uma introduçãozinha assim, que daí dava pra desenvolver alguma coisa em cima. Aí a gente preparou, gravou, mandou pra ela. Nossa, é do jeitinho que eu queria, é isso mesmo. E Charlie Brown Jr. E aí, pra entrada dela. A gente fez a entrada da marcha nupcial e emendou numa música que é praticamente um rap do negócio, com violino, violoncelo e um piano, né? E rolou super bem, assim. Igual agora, o Santo Daime lá, nós vamos fazer um repertório que também é uns hinos, assim, que é mais violão e voz e tal. Umas melodias um pouco diferentes, assim, e nós vamos colocar lá. E aí vai ser uma formação grande, vai ser violino, violoncelo, piano, violão, voz. Eu acho que tem uma percussão junto também, se eu não me engano. Acho que um sax que tem junto. Então, assim, é uma galera que vai fazer música, assim, E dá pra colocar voz também? Dá. Dependendo do. Porque eu falo que os noivos eles são muito criativos, né? Eu tenho feito uns casamentos assim, com músicas criativas, situações muito criativas. E aí eles colocam a gente numa saia justa, né? É. Porque você chega a falar assim, ó, isso aqui não vai ficar legal. Ou, tipo, essa música. Então, assim, eu não falo diretamente que não vai ficar legal, porque assim, como eu falei, a gente tá ali realizando um sonho, né? A gente tá gerando uma experiência. Então, às vezes, a música que pra gente não é legal, às vezes tem um significado enorme pra eles. Então não dá pra eu chegar pra você vai casar amanhã e falar, ó, não põe essa música não, que isso aqui é horrorosa, essa música. Não vou falar isso, porque às vezes eu não sei o significado que a música tem pra você, né? Mas eu posso te sugerir, falar, olha, essa música aqui, eu acho que combina melhor em tal momento. Ou se você falasse, não, é a música que eu quero entrar, da minha entrada, acabou, beleza, tem um significado pra você, então nós vamos fazer. Mas a gente sempre sugere que o repertório, né, igual eu falei, conte a sua história, né? E a gente nunca vai falar que a música não vai servir, porque a música é feia. Né? Ou às vezes a letra, né, embora muitas vezes seja só instrumental, se você pegar a origem da música, né, eu me lembro de um casamento que eu fiz, que na letra original era história de um suicídio, que a noiva morreu, um rock and roll, uma balada rock. E rolou, né? Mas talvez eles não conhecessem, né? Às vezes conhecem a melodia, né? Vamos dizer assim, mas não sabem a letra. Sim. Né, tá falando. Tem uma música que é muito famosa, todo mundo usa nos casamentos, e a letra não tem absolutamente nada a ver com casamento, que é o Aleluia. Sabe o Aleluia? Sim. Então, assim, a letra dela é uma letra totalmente oposta no universo de casamento. Só que a melodia é uma melodia bonita. Sim. E ela ficou famosa pelo filme, acho que o Shrek, se não me engano, que usou ela, né? Então, enfim, a galera viu ali no filme ali, gostou da melodia, então a galera vai mais pela melodia do que pela letra. Então tem casamento, às vezes, que a gente canta, que tem cantor que canta ela. Mas eu acredito que os noivos tá mais focado na melodia em si do que, de fato, com a letra, né? Aí tem até versões, né, em português, que o pessoal adaptou para deixar um pouco mais, né? Mais romântico e tal, aí a gente segue por essas linhas, né? Mas igual o Carlinhos falou, tem música que realmente você vai ver a letra assim, não tem nada a ver. Às vezes a letra fala de separação, de traição, uns negócios nada a ver, assim. Fala, meu Deus, eu quando vejo, né, normalmente a gente manda um roteirinho para eles, né, como sugestão. E às vezes vem, então às vezes a gente fala, você gosta dessa música? Qual que é o significado? Por que é essa música? A gente começa a perguntar até chegar naquela, né? E às vezes acontece isso mesmo, nem sabe o que tá, né? E aí só meu significado. você comenta, então vamos trocar, né? Enfim, já aconteceu de assim, 2 dias antes do casamento, a mãe ligar e pedir pra trocar algumas músicas porque não tinha nada a ver, né? Então já aconteceu isso. Mas outra coisa, você toca só em cerimônia ou você toca na festa também? Então, o nosso carro-chefe é a cerimônia, né? Mas a gente atende tudo. Tanto cerimônia, coquetel, banda pra festa, DJ, escola de samba, nós já fizemos algumas vezes já. Enfim, tudo que você quiser do universo musical a gente consegue atender. Entendi. Porque às vezes o noivo quer a cerimônia, mas ele quer um lounge lá na festa, né? Na hora do jantar, ele quer uma coisa mais tranquila. A gente. É que assim, como eu disse, o carro-chefe é mais a cerimônia, né? Mas teve uma época, né, até tava comentando isso com um amigo meu esses dias, que parece que tem, não sei se tem algum blog, algum canal que começa a ditar as regras de casamento. Porque teve uma época que os noivos só queriam instrumental. Aí, beleza, né? Só violino, violoncelo e piano. Era um atrás do outro, só com essa formação. Aí virou o ano, ninguém mais contratava violino, violoncelo e piano, era só voz e violão.
No máximo um violino ali. Aí o outro não sei o quê. Então, assim, parece que são épocas assim que o pessoal acho que vê em algum lugar, alguma coisa, e começa a seguir por um caminho, né? Mas a gente. Mas assim, aí teve época que a gente fazia só cerimônia e coquetel, aí outra cerimônia, coquetel e banda pra festa. Teve um ano mesmo que a gente, nossa, arrebentou de vender assim, banda pra festa, todo casamento tinha. Aí fechava o pacote completo. Agora, desse ano pra cá, não, tá só a cerimônia e o coquetel, que é o que a gente chama que é o coquetel, que seria o pós-cerimônia ali, né? A gente tem um pacote que a gente fecha a parte de cerimônia, e acabou a cerimônia, a gente fica por mais uma hora fazendo música ali, que é enquanto os noivos estão fazendo fotos, né? Estão fora, né? Isso. Então, aí quando eles retornam, a gente encerra e aí segue com o que tiver lá depois, né? Então assim, esse ano tá muito forte isso. A cerimônia e mais essa uma hora. Agora ano que vem fica surpresa, né? Mas uma coisa, uma questão. No orçamento, por exemplo, vocês vão fazer um casamento, quantas entradas vai ter, né, de música, né? Tem aquela parte das entradas, dos padrinhos, o cortejo inicial, aí entrada de aliança, alguma simbologia no Uhum. final. É cobrado por número de músicas ou não? Pelo tempo? Como que Não, funciona isso? é cobrado pelo evento, né? Então assim, o que é cobrado à parte seria os momentos. Então, por exemplo, cerimônia é um momento, é cobrado um X para aquele momento. O coquetel é um outro momento, é um outro X. A banda para festa, aquilo, enfim, cada etapas, né? Depende do número de músicas que você vai Sim, colocar. aí é cobrado por tempo, né? Então, por exemplo, cerimônia geralmente dura em torno de uma hora, né? Já teve casos de durar mais, às vezes dura menos, mas a média ali é uma hora. Não quer dizer também que se fechar comigo uma hora e a cerimônia durar duas, nós vamos acabar no meio do caminho, juntar tudo e vamos embora, É. Ó, fica assim aí. Eu até Não. pergunto isso, porque até em relação a celebrante, às vezes eles falam, mas é meia hora só, é só. Teve um que falou, não, eu quero 15 minutos só, né? Não dá para quebrar esse valor e tal. E não é, né? Tem situações que não é, é o tempo, né? Por exemplo, você fechou lá para aquele casamento, é aquele dia. Se você quebrar isso, por exemplo, você perde de fazer um outro casamento, não é? Que E o preparo é o mesmo, o né, preparo é o Thaís? mesmo, você tem Vai parar lá meia reuniões, hora ou 15 Exatamente, né? minutos, você vai tem. ter que se preparar para isso, né? É, É, que nem a gente, é. no caso de vocês, talvez o que influencia é o número de músicos, por exemplo, no número de convidados, porque com o celebrante acontece também. Tem falarem, é uma cerimônia para 30 convidados, para 70. Para a gente também depende, né, do número para nem que seja só o casal, ou 30 convidados ou 200 convidados, o valor, é o tempo que você está lá. No caso, vocês diferenciam porque é o número de músicos, né? Por exemplo, uma cerimônia para duas pessoas, que era o elopement, que aconteceu muito na pandemia. nossa. Então, aí, às vezes, eram só dois músicos, né? Então, isso influencia, né? Sim. Às vezes o pessoal chega, não, eu quero uma música só. Acontece direto com a gente. Chega pedir um orçamento. Não, eu queria só pra tocar pra noiva entrar. Fala, tá, mas você já vai ter outros músicos lá? Não, só quero violino. Fala, e as outras músicas? Não vai ter? Entrada de noiva, de padrinho, não sei o quê. Ah, mas precisa? Fala, é lógico que precisa, né? Você vai ter só a noiva ali entrando. E aí tem que explicar aí como é que funciona, né? Então, acontece muito, né? Ah, meu casamento é pequenininho, é só pra família ali, é uma coisinha pequena. Não vai influenciar em valor pra gente, porque é a mesma coisa. Se é pra 500 pessoas, pra duas pessoas, é a mesma coisa, né? Então assim, a questão de valor é justamente pelo projeto. Então a gente até criou uma formação que seria um músico solo, né? Para casamentos bem pequenos, e aí não vai aparelhagem de som, não vai nada. Então aí fica bem mais em conta, né, para os noivos. Então quando acontece isso, não, eu quero só uma música, ou é poucas pessoas, só para minha família. E aí a gente coloca, fala, tem a opção do músico solo ou um duo, aí o duo tem que ser instrumentos acústicos, né, que não há necessidade de plugar em equipamento sonoro, que daí a gente consegue diminuir esse custo para os noivos. Então, por exemplo, vai violino e violão, um violino e violoncelo, né? A única coisa que não daria para fazer seria voz e violão, porque a voz precisa ter microfone, né? E o piano que também precisa ligar, né? Mas violino, violão, por exemplo, violoncelo a gente consegue fazer, então a gente consegue reduzir o custo para eles, né? E, enfim, aí fica todo mundo feliz, né? A gente trabalha e eles pagam barato, né? Tá, olha, o papo é muito legal, né? A gente acaba até saindo do nosso script. Por exemplo, né, vocês costumam orientar, por exemplo, o casal em relação à questão de cuidados, por exemplo, com relação ao tempo, tenda,
Porque eu me lembro de um casamento que eu fiz, que estava tudo perfeito, microfone de primeira qualidade, músicos, tudo preparado para o casamento. Tinha a tenda, só que o vento vem na lateral. Hum, E os convidados já estavam sentados. Teve que tirar todo o equipamento. Os cantores, né, tiveram que cantar ali uhum, no gogó, uhum, sem microfone. O celebrante teve que fazer sem microfone. uhum. Vocês dão esse tipo de orientação, desse tipo de alerta? Sim, a gente fala, inclusive no contrato tem, né, descrito, né? Caso de chuva tem que ter tenda com proteção lateral, né, por conta justamente disso. Porque aqui no litoral mesmo acontece muito de Aqui não tem como, a chuva não cai retinha, né? É. Então, a chuva e vento é um problemão que a gente tem por conta disso. E assim, os equipamentos, não é nem questão tanto do equipamento em si, mas o instrumento, né? Então, por exemplo, o violino, né, se cai uma gota de água ali, nossa, já é suficiente para estragar o instrumento. Então, às vezes tá garoando bem fininho ali, quando você olha o violino tá todo molhado, assim, aí você tem que tirar rapidinho e secar, porque se deixar ali já era, né? É uma consciência que a gente também, como assessoria, a gente passa sempre para os noivos, né? Tem É. coisas que não dá para abrir mão. Ah, mas eu não quero porque a tenda fica feia. Tá, mas pode comprometer o seu evento. É. Isso aí, se chover, você vai ficar sem música, né? Se não quiser colocar tenda, tem que pôr os músicos No lugar pensar no correto. local, no possível plano B, né? Então, já aconteceu já, da gente montar tudo, igual você falou, chegar na hora de começar, começa a chover, tem que desmontar tudo, ir pra outro lugar, aí monta tudo de novo. Putz, é um rolê do E aí caramba. atrasa tudo, né? Atrasa tudo, Atrasa tudo. Então isso é importante, né? Então, tomada perto, cadeira sem braço pros músicos, a gente pede sempre, mas o principal, tomada e tenda tem que ter, né? E aí, assim, se não tiver, aí nesse caso, né, nunca aconteceu, mas se acontecer, nesse caso, se não tiver e estiver chovendo, aí a gente não dá pra fazer, né? Não tem como, né? E alguma coisa assim, engraçada, ou que te marcou nesse tempo todo aí, né? Que você pode contar pra gente? Conta uma. Você quer a mais engraçada ou que marcou mais? Ó, teve uma vez, né, são duas histórias interessantes, assim, ó. A primeira história foi uma vez nós estávamos fazendo um casamento lá em Ilhabela, no C-Club, e é um casamento chiquetoso, assim, o cara gastando, sei lá, milhões com o casamento, assim, e a gente tava com uma formação grande e tal. E aí foram fazer a cerimônia na beira da praia. Acho que hoje em dia acho que eles não fazem mais, faz mais pro lado de dentro, né? Mas antigamente fazia pro lado de fora. E aí, a galera, tava aí me seguir lá, se você ter ideia, pra cantar no casamento, uma coisa de alto nível, assim. E aí o noivo quis fazer uma surpresa pra noiva na hora do beijo e contratou um helicóptero pra jogar pétalas de rosa em cima deles, na hora que eles estivessem beijando. Só que acho que o piloto, enfim, eles não pensaram direito no negócio. O helicóptero veio muito baixo. Então imagina, na areia da praia, o helicóptero baixo, vento. Meu, pra você ter ideia, eu tô tirando a areia do meu violino até hoje. Assim, voa areia pra tudo quanto é lado, decoração voando. Nossa, Gente, mas imagina as fotos que ficou, né? realmente, né? O helicóptero, na hora que ele tá pousando, é uma ventania. Muito. Ele tinha que estar bem alto, assim, né? Pra poder ter as pedras. Enfim, não sei se daria certo também, mas eu acredito que tinha que estar mais alto, né? E aí o negócio foi baixinho, assim, cara. E, nossa, voou areia pra todo lado. E uma outra, assim, que aconteceu com a gente recentemente, até a gente postou um vídeo sobre isso. A gente tava tocando lá no Casa de Canoa. Tava eu fazendo violino, violoncelo e o piano. E aí, na hora da entrada da noiva, exatamente na entrada da noiva, nós fizemos uma marcha nupcial e ia emendar numa outra música. Na hora, fizemos uma marcha, começou outra música, e é uma introdução que o piano faz, aquela música Clocks do Coldplay, né? Então tem uma introdução, você fica para, e é o piano que faz isso, né? E aí o piano começou, fez a primeira partezinha da introdução, deu um pico de energia e desligou o piano. E o piano que ele tava usando nesse dia é um piano que ele é uma série limitada que a Yamaha tem, é um modelo chamado Motif. E é uma série extremamente limitada, pra você ter ideia, tem 500 dele no mundo. Então, é um negócio extremamente raro, assim. Então, é um piano totalmente tecnológico, assim. Então, para ele ligar, ele leva 1 minuto e meio para reiniciar o sistema dele. É como se fosse um computador o negócio. Então, não dá só para apertar o botão e já sai tocando de novo. Tem que apertar o botão e ficar lá esperando 1 minuto e meio até ele reiniciar tudo para começar a tocar. Então, nesse 1 minuto e meio, imagina, é uma eternidade para esperar isso, né? Na hora que deu o pico de energia que o piano parou, que eu percebi, assim, coisa de 1 milésimo, assim, eu peguei o violino e já comecei ele meio torto, ele meio de qualquer jeito, mas saiu. Aí o cello já entrou comigo, fizemos a música pra noiva entrar, só violino e violoncelo. Quando a noiva chegou no altar, que o piano acabou de ligar. E aí, assim, aí ninguém percebeu, assim, pouquíssimas pessoas perceberam que deu alguma coisa ali, né? Perceberam, assim, porque o piano parou de tocar, né?
E aí a gente improvisou ali e rolou tudo certo. A noiva, acho que nem deve ter percebido. Não, com certeza É, não percebeu. e aí a assessora olhou pra mim assim, nossa, meu, obrigado, você salvou, não sei o quê. Agora imagina se é uma equipe que tá despreparada, que tá ali, deixa o piano fazer, eu vou mexer no celular aqui. Imagina, né, na entrada, Dá uma a quebrada. mais importante do casamento, né, aconteceu uma coisa assim. Então, mas assim, tem muitas histórias, teve uma, eu lembrei de uma aqui que é muito bonita também, a gente tava fazendo um casamento, foi aqui em Caraguá até, e o tempo tava meio nublado, meio chuvoso assim, e aí, na hora da cerimônia, foi começar a cerimônia, o tempo deu uma acalmada, assim, parou de chover, deu uma leve abridinha no sol, assim, mas bem de leve mesmo. E aí começou a cerimônia ali e tal. E na hora que os noivos foram fazer os votos, o noivo, né, eles eram evangélicos e tal, e aí o noivo contou que de manhã ele acordou e orou pra Deus abençoar o casamento e preparasse que desse um sol. Na hora que ele tava contando essa história, tava cheio de nuvem no céu, assim, a hora que ele tava começando a contar essa história, começou a abrir um buraco no meio do céu, assim, aí um facho de luz do sol foi certinho nele e na noiva, assim, ó, ficou aquele facho do céu certinho neles, assim, parecia que Deus tava, tipo, ó, tô aqui, beleza? É isso mesmo. É. Eu que dei esse sol pra você. Cara, foi muito emocionante, assim, a gente, todo mundo, a galera dos músicos, cara, que isso, tá acontecendo aqui, milagre é esse, né? Aí tinha um cara que tava mexendo no som pra gente, não era Eniel, nesse dia era uma outra pessoa, era meio ateu, assim, não creia em muitas coisas, ele olhou assim, cara, nunca vi isso na minha vida, acabou com a lágrima rolando, assim. Bicho, né? E até em relação a essa questão de música, né? Tem aquelas músicas que os casais querem realmente que execute, né? Eu me lembro que eu fiz um casamento justamente em Ilhabela e teve um fotógrafo, não fotógrafo não, um filmmaker, Hum, foi filmmaker. O que aconteceu? O filmmaker, ele talvez fosse precisar naquele momento do áudio. hum, Ele foi e se intrometeu, né? Sem falar com a assessora. Ele falou: ó, essa música nessa hora, porque ele estava conversando comigo, falou: ó, vai ter uma música que é o louvor, que na hora lá vai ter um momento que ela pediu para tocar. Eu falei: não, não precisa não. A pessoa que estava filmando lá. Não precisa não, porque eu vou precisar desse trecho aí, precisar do áudio, só da fala. Aí tudo bem, né? Só que ele não avisou a assessora que ele, por conta, ele influenciou o músico, e aí não é que deu que era justamente a música que a noiva queria que fosse, e que caramba. deu. Então tem essa também, Sim, né? O sim, que você se comprometeu a tocar tem que ser executado, sim, né? sim, sim. Não dá pra fugir muito, né? A gente se preocupa muito com isso. Até a gente faz a sala, que a gente chama, que é o início, antes de começar a cerimônia, os convidados estão chegando ali e tal. Então a gente sempre pergunta, né? Tem alguma música que você não quer que toque, algum estilo que você não gosta? Ah, não, pode tocar o que vocês quiserem. Aí beleza, a gente fica mais livre, né? Mas a gente sempre procura seguir mais ou menos músicas dentro do repertório que vai ser a cerimônia. Então, por exemplo, escolher uma Thousand Years da vida lá, vai. Então a gente coloca a música seguindo mais ou menos o mesmo estilo pra sala. Né? Igual no casal que eu falei que escolheu só bossa nova. Então a sala não dá pra você colocar um rock and roll lá que os caras não gostam, né? Então a gente coloca também estilos de música ali que conversem com a cerimônia também, né? Isso é importante, né? Não dá pra colocar na nossa cabeça qualquer coisa lá. Rafael, e uma dica para as noivas que querem contratar música de cerimônia? A dica, assim, não deixa para segundo plano, que a música é muito importante, né? Eu até falo, né? Um casamento que não tem música é como se fosse assistir um filme sem música, um filme mudo, né? Então, assim, Mesmo assim, os filmes mudos, o é que movimentava era realmente, né, exatamente a uma trilha música. Então, sonora. assim, a música é o que vai fazer a diferença ali, né? Que vai marcar de fato, né? Vai trazer emoção, vai trazer o sentimento ali, né? Então, assim, não deixa o músico para segundo momento. E quando for procurar um profissional, né? Ver de fato se esse profissional é realmente um músico profissional mesmo, né? Porque, enfim, tem uma infinidade de músicos amadores por aí, né? Claro que tem espaço para todo mundo, né? Mas quando se trata de casamento, eu acredito que não pode ser de qualquer maneira, né? Precisa entregar ali algo que seja significativo. Então, assim, pesquisa se o músico tem referência, vê com as assessoras se tem referência, já trabalhou junto, se não tem, né? Como é que é o Instagram desse profissional, se é bem organizadinho, né? Se os vídeos estão gravados ao vivo ou se é gravação de estúdio, cuidado com isso também. Uhum. Eu já vi equipe que os caras vão para estúdio, gravam, ela faz um trabalho lindíssimo,
Aí chega no ao vivo, é uma cagada, E assim, tem sabe? essa questão, a gente sabe, por exemplo, de bandas famosas que são muito boas em estúdio, Hum. mas no ao vivo são ruins. Então São você ruins. imagina também nesse É, universo de casamentos é. que tem isso também. Tanto que os nossos vídeos, se você ver no nosso Instagram, não tem nenhum vídeo que é áudio tirado que é gravado em estúdio, preparado para depois a gente juntar com o vídeo e colocar. O que você vê lá é o que você vai ouvir no ao vivo. Inclusive, até a gente lançou agora, né? Que a gente tá no mês de Black Friday, né? A gente lançou agora uma série chamada Música do Sim. São 8 episódios. Então a gente foi pra minha casa, lá em Ilhabela, e aí reuniu os músicos lá e a gente fez a gravação 100% ao vivo. É uma gravação, mas é ao vivo. Então, assim, não tem áudio editado, não tem áudio preparado, não tem efeito, não tem nada. O que você tá ouvindo lá é o que tava rolando lá, né, durante a gravação mesmo. Justamente pra gente poder trazer essa atmosfera pros noivos entender. Falar, no seu casamento, é esse som que você vai ter. Né? Não é esse som que tá aqui gravado no estúdio, bonitinho, sem barulho, sem nada. Não, inclusive a gente faz questão que tenha gente falando perto, que tenha, pro cara ver mesmo qual que é a atmosfera e qual que é a qualidade que a gente entrega. Porque Né? é a realidade do dia que você vai tocar Exatamente. também. Não vai ficar todo mundo em silêncio, É. sem vento, sem chuva. Exatamente. Não vai ser um cenário ideal, né? Exatamente. Então, assim, muito cuidado, né? Pesquisa mesmo sobre o profissional, vê se tem referência, vê se realmente ele entrega de fato aquilo que ele tá prometendo, né? E aí sim contrata né, o músico. Se for casar no litoral, conta com a Especial Noivas. A gente acha Especial Noiva. Tem Instagram, @especialnoivas _música para casar. Tem o nosso site também, né? www.especialnoivas.com.br. E pelo WhatsApp, né? 12 98804 6818. Isso aí. Legal, obrigado, viu, pela sua Eu que participação. agradeço, Eu acho obrigado que aí. foi muito bom, né, o conteúdo para as noivas, para os noivos, quem pretende casar, não é? Para já ficar atento, né? Que é muito importante. Até eu achei. Foi alguém que falou isso num dos últimos casamentos que eu fiz. Olha, DJ é maravilhoso para festa, mas para cerimônia tem que ser música tem que ao ser ao vivo. vivo. Eu assino embaixo também. Tem que ser ao vivo. gente. Porque assim, quando você coloca o DJ, né, pra cerimônia, por exemplo, a cerimônia é uma caixinha de surpresa. Não adianta, já teve noiva falar, que a minha entrada vai durar 1 minuto e 22. Fala, não vai. Ela vai durar mais, ela vai durar menos, não tem como. Né? Então, por mais que você ensaie ali na hora, é outra coisa. Então, assim, o DJ, já vi acontecendo isso, inclusive, de a música acabar e a noiva tá no meio do caminho ali. Sim. Aí dá aquele 1, 2 segundinhos pra recomeçar a música. E, meu, é 1 segundo que parece que não é nada, mas no momento ali, parece que é 1 hora que tá em Sim, pausa. eu já por exemplo. vi isso algumas vezes em casamento, de acabar no meio e aí o DJ voltar, mas tem aquela introdução da marcha nupcial que se mistura com a outra música. Aí Enfim. você perde tudo. Cumprimentos de padrinhos, né? Também. Né? Mas, gente, muito legal. Se vocês quiserem saber mais sobre o Especial Noivas, manda aí pra gente nos comentários e a gente traz o Rafael aqui de novo, porque eu sei que tem assunto pra caramba pra gente falar ainda, né? Vou dar tchau naquela câmera lá. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. E Valeu. siga a gente, compartilhe, faça a sua inscrição no nosso canal. Até a próxima.